soco de anel de Kryptonita. Liga da Justiça Action é um dos desenhos mais polêmicos da DC. Ele teve 52 episódios e durou apenas uma temporada, sendo considerado até hoje um dos maiores fracassos das animações da DC. Mas o que aconteceu? O desenho era tão ruim assim? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos analisar o desenho Liga da Justiça Action e ver os motivos que o levaram para fracassar no Cartoon Network. Nas redes sociais, o pessoal realmente odeia esse desenho. O traço mais infantil e uma pegada cômica afastaram muitos fãs do desenho desde que ele foi anunciado. E olha, gente, eu confesso pra vocês que eu nunca tive vontade de assistir todo esse desenho até ele chegar na HBO Max. A animação possui uma pegada muito mais infantil e cômica do que outras versões do passado da Liga da Justiça. São episódios de 11 minutos e realmente focados mais na ação cômica do que em qualquer outra coisa. O Cartoon Network investiu pesado na animação, esperando fazer dela um novo Jovens Titãs em ação, mas dessa vez com os heróis da Liga. Inclusive, ela chamou grandes atores como Kevin Conroy para ser o Batman e o Mark Hamill para ser o Coringa. Alguns episódios foram até escritos pelo lendário Paul Dini. Mas apesar de todo esse esforço de produção, a verdade é que o desenho nunca emplacou com o público. A animação foi muito criticada por adotar esse estilo arredondado e com os heróis parecendo adolescentes. E todo esse hate reverberou na audiência do desenho, que não conseguiu conquistar novos fãs. E os fãs que já existiam não tiveram interesse numa Liga da Justiça infantil. Também houve muita crítica envolvendo o formato da história, com episódios de 11 minutos que eram bobinhos demais. E assim, depois de reassistir todos os episódios na HBO, eu vou dizer que eu acho que o desenho foi um pouco injustiçado. Eu achei o desenho bom e pra mim, com certeza, ele não merecia todo esse hate que ele tem por aí. Ei, não liga pra isso. Algum dia, todos vão saber quem você é. Claro, ele não é melhor que o desenho clássico da Liga da Justiça dos anos 2000, mas ele com certeza não é o lixo que as pessoas falam que ele é. Com certeza não deveria ter sido cancelado na primeira temporada. Ele tá mais para um sucessor espiritual do desenho dos Super Amigos. São episódios totalmente desconectados uns dos outros, que vão mostrando os heróis da Liga contra algum vilão da DC. E todos os episódios são regados de muita comédia, enquanto que um ou outro faz alguma homenagem a alguma coisa desconhecida da DC. E como os episódios têm 10 minutos, a história é muito direta ao ponto. Isso resulta em coisas positivas e negativas. Com 10 minutos, cada ato do episódio vai ter mais ou menos 3 minutos. Então, são 3 minutos para apresentar a ameaça, 5 minutos dos heróis tentando deter a tal da ameaça e 1 minuto para encerrar o episódio. E assim, eu sei que isso parece bem negativo. E em alguns episódios é negativo sim, mas esse formato não impede que a gente tenha alguns episódios bem memoráveis. Como o episódio 28, que coloca o Darkseid num táxi. Pra onde vamos, Vossa Eminência? Terceira lua de Glaxus 4. Ou o episódio do Mr. Mixpilk, que troca os corpos dos heróis. Um dos meus favoritos é esse do Homem-Brinquedo, que fica jogando videogame de luta com os heróis da Liga. E é muito engraçado porque tem toda aquela estética de jogo de luta de videogame e é muito bom. Novo competidor. Liga da Justiça Action tem alguns episódios que de fato são muito bons. E alguns são muito engraçados sim. Mas então como que pode um desenho que é bom ter sido cancelado tão prematuramente? E bem, eu vou falar direto aqui, o principal culpado é o Cartoon Network. Quando o desenho foi exibido, o canal estava passando por mudanças drásticas na sua programação. Foi nessa época que começou a passar Jovens Titãs em ação 10 vezes ao dia. E a Liga da Justiça Action sofreu com isso. A verdade é que o desenho sofreu com a grade de programação do Cartoon Network. Ninguém dos Estados Unidos sabia ao certo quando que passavam novos episódios. Se repetia demais alguns episódios antigos. E o próprio Cartoon Network não divulgava o desenho. E por consequência não teve audiência, não vendeu bonequinho e flopou. O que fez com que o desenho fosse cancelado praticamente um ano depois. E o Cartoon Network
também é um pouco culpado por não entender direito o que o seu público queria. A emissora achou que só porque Jovens Titãs em Ação estava fazendo sucesso, que todo mundo iria comprar desenhos como Jovens Titãs em Ação, só que com outros personagens. Ela tentou fazer isso com Thundercats Roar e não deu certo. E também não deu certo com Liga da Justiça Action. Então, o que acontece é que a gente tem um desenho legal, muito mal gerido na grade do seu canal, para um público que não estava interessado em assistir tal formato de desenho. E daí não tem Batman que ri que salve. Mesmo o desenho sendo bom, não adianta nada se o público-alvo dele não quer assistir o desenho. E pior ainda, o próprio canal não ajudava a divulgar o desenho para ver se outras pessoas poderiam gostar dele. E ele mal estava fixo na grade do canal. Ou seja, deu tudo errado pro desenho do Liga da Justiça Action. Mas assim, eu também não quero tirar toda a culpa do desenho, porque ele tem uma certa culpa de ter sido cancelado também. Liga da Justiça Action tem bons episódios, mas a verdade é que ele nunca teve excelentes episódios. E em 2017, a concorrência para Liga da Justiça Action era bem grande. No próprio Cartoon Network, a gente estava no auge de Gumball, Hora de Aventura, Apenas um Show e também de Steven Universe. E bem, você goste ou não desses desenhos, a verdade é que ele dialogava muito melhor com seu público-alvo. Pro público-alvo, Liga da Justiça Action era chato e sem personalidade, enquanto que desenhos como Gumball eram muito mais criativos e cativavam muito mais o público-alvo. E quando você olha todos os desenhos que estavam passando no Cartoon Network na época, dos melhores pros piores, o desenho Liga da Justiça Action se situava mais ou menos no meio deles. E por não ter dado audiência, ser muito caro e ser inferior a outros desenhos que o Cartoon Network estava priorizando naquele momento, eu realmente consigo entender por que o Cartoon Network acabou cancelando o desenho. E também tem a questão dos episódios que eram medianos. Temos esse que o Batman e a Mulher Maravilha se encolhem pra dentro do Superman. Uma história super batida. E tem um outro aqui do Bizarro que aparece um personagem super cativante, mas eles não fazem nada com ele. Basicamente, esses episódios tinham um assunto geral e os heróis interagiam no meio disso. Era super, hiper, mega básico. Nem me fale. Sabe, são aqueles episódios que entram naquele formato de episódico que parecem que estão ali só para preencher a tabela dos 52 episódios. E tudo isso acaba deixando a experiência de assistir esses desenhos um pouco previsível demais. Por exemplo, compara com Jovens Titãs em Ação. Os Jovens Titãs em Ação, embora seja muito parecido com Liga da Justiça Action, você nunca pode dizer qual que é o formato dos episódios, porque cada episódio é completamente diferente um do outro. Não tem um formato de Jovens Titãs em Ação. E isso deixava que o desenho dos Jovens Titãs em Ação tivesse muito mais personalidade do que o desenho do Liga da Justiça Action. Muito embora eu prefira o traço e o estilo do Liga da Justiça Action. Mas o que eu posso fazer? O público preferiu a excentricidade e a inovação, criatividade dos Jovens Titãs em Ação. E o Liga da Justiça Action foi totalmente deixado no escanteio. E assim, até tinha alguns episódios do Liga da Justiça Action que eles conseguiam fugir do padrão. Por exemplo, o desenho consegue brilhar bastante quando ele apresenta alguns personagens que são menores da DC, como Plastic Man, a Stargirl, o Nuclear e principalmente o Taxista. Aliás, o Taxista subiu de patamar por causa desse desenho. Ele é o melhor personagem da animação. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão concordar comigo com isso. Mas sabe qual que é o problema dessa afirmação? É que o melhor personagem da animação só aparece em 5 episódios. Enquanto isso, o Batman, que é o carro-chefe da Liga da Justiça, ele aparece em 42 episódios de 52. E eu entendo que é o Batman, o cara é popular, ele vende, ele chama atenção. E tudo bem colocar o Batman na maioria dos episódios. Mas para um desenho que também tem como proposta apresentar o universo DC para toda uma nova geração, eu não sei se a melhor ideia é ficar focando tanto no Batman. E o pior é que o Batman aparece em alguns episódios que ele realmente não precisava aparecer. E ele tem contribuições chatas e às vezes bem desnecessárias pra trama. O Batman tá ali só porque é o Batman. Porque você poderia facilmente removê-lo daquele episódio, que talvez o episódio fosse até melhor, porque daí você teria mais tempo pra desenvolver os outros personagens num espaço de 10 minutos, que é muito apertado de fazer qualquer coisa. Mas assim, não é que o Batman
Batman seja ruim. Ele funciona quando estamos em episódios que ele é o foco, como é o episódio Timeshare, que é quando o Besouro Azul e o Batman viajam para o passado e encontram um Batman no início de carreira. Esse episódio é muito bom e tem altas referências e piadas ao Batman Animated Series. E a gente também tem esse problema que os episódios só têm 10 minutos. Esse é um formato de cartoons. Você faz desenhos de 10 minutos quando eles são muito focados em comédia e estão numa história bem simples. Só que assim, o desenho da Liga da Justiça tentou inovar. Ao invés de focar na comédia com a relação dos personagens, eles fizeram o oposto. Uma comédia focada na ação. Tipo uma comédia pastelão bem física. E assim, é uma boa ideia. Pode funcionar. Mas eu acho que infelizmente ela não foi executada tão bem assim. Porque o foco do desenho é ter cenas de ação. E por isso o nome é Action. A história e os heróis ficam em segundo plano. Pouco ficamos sabendo sobre a história desses personagens. Às vezes, mais parece um catálogo de heróis da DC, de brinquedinhos que pode ter na loja de brinquedos, do que propriamente algo feito com paixão para mostrar os heróis da DC. Esse formato de 10 minutos funciona com Gumball e Steven Universe porque ele foca na interação dos personagens o tempo todo, ao mesmo tempo que, obviamente, tem comédia. Ao contrário do desenho da Liga, que foca no contexto do problema e não na interação dos personagens para resolver o problema. E sabe o que é pior? Tem alguns personagens dentro do desenho que são ótimos, como o Nuclear e a Stargirl. Mas a melhor contribuição que esses personagens dão em 52 episódios é saber que um tá afim do outro. Ou que a Courtney fica distraída no celular enquanto combate o crime. Até o Batman ficou impressionado. E isso, gente, eu acho muito, mas muito pouco. Até o desenho dos Jovens Titãs, que é uma comédia totalmente descabida, tem mais momentos de personagens do que isso daí. Pro desenho Liga da Justiça Action, isoladamente, cada episódio, até que funciona. Os episódios são ok, são bons, e tem uns que são muito bons. O problema é que esse desenho tinha muita responsabilidade. Era um novo desenho da Liga da Justiça, que estava no Cartoon Network depois de muitos anos as pessoas pedindo. E ele tinha a função de apresentar o universo da DC para toda uma nova geração de pessoas que estavam crescendo no Cartoon Network. E pensando com essa responsabilidade, o desenho acabou sendo muito fraco. Os personagens são quase como castas vazias do que eles realmente são. Olha, eu não tô pedindo complexidade, apenas um pouco de personalidade. É difícil imaginar que alguém que tá começando a ver coisas de super-herói vai se apaixonar pelo Batman ou pelo Superman vendo histórias tão simples assim. Parece, na boa, que é apenas mais um desenho de super-herói. Algo bonito e divertido, mas no final do dia, descartável. E não me entendam mal. Tem alguns episódios que eu vejo muito coração, tipo os que tem o taxista espacial. Eu adoro esses episódios, todos eles, porque quando o taxista espacial aparece, o roteiro sempre foca no personagem e nas circunstâncias bizarras que faz um taxista ajudar a Liga da Justiça. Curiosamente, quando você olha em retrospectiva e vê quem que escreveu alguns roteiros, você vai ver que os melhores episódios foram escritos pelo Paul Dini. Ele escreveu 6 episódios que estão nos meus favoritos. O Paul Dini tem essa magia na escrita de conseguir fazer com que episódios de 11 minutos consigam ser focados nos personagens. É o caso do episódio Gostosuras ou Travessuras, que os heróis da Liga são transformados em crianças. E no primeiro momento, parece até que esse episódio é uma cópia daquele episódio do desenho clássico da Liga. Mas a verdade é que ele não é. Ele é muito bem escrito. É um episódio que foca bastante na relação dos personagens, mesmo que em pequenos momentos. O Paul Dini coloca nos diálogos o peso necessário para que você sinta que tem mais coisa por trás daqueles personagens que a gente tanto gosta. Enquanto que outros escritores apenas pegavam os personagens e davam frases pomposas sem ter nada demais. Sabe, às vezes eu acho que eles subestimam demais as crianças. Eles acham que só porque é pra criança tem que ser super bobinho e muito infantil. Mas pô, gente, convenhamos, né? Não é porque o desenho é pra um público infantil que você não pode focar nos personagens ou que você não pode dar um desenvolvimento pra eles. Até desenhos como Aquaman, o Rei de Atlântida, que foi severamente criticado, possui desenvolvimento de personagens. Jovens Titãs em Ação, que é um
desenho muito parecido com Liga da Justiça Action, consegue focar muito mais nos seus personagens do que o próprio desenho da Liga. E eu sinto que o Paul Dini, o Tim Sheridan e alguns outros foram os únicos que realmente estavam tentando fazer um desenho especial ali. Os outros escritores estavam tudo no piloto automático, fazendo apenas um episódio para um desenho para criança. Mas eu sinto muito, Liga da Justiça não pode ser apenas um desenho para criança. As pessoas que estão produzindo um desenho da Liga têm que almejar muito mais. E isso tudo resulta em alguns episódios que são bem medianos. E esse é o meu grande problema com Liga da Justiça Action. Ele é ok. Em alguns momentos, com alguns episódios que o Paul Dini escreveu, ele é muito bom. Mas, infelizmente, é apenas mais uma animação de heróis da DC. E isso não é uma reclamação do formato infantil. Isso é uma reclamação do conteúdo dos episódios. Eu mesmo gosto de Jovens Titãs em Ação. E acho que o desenho tem muito mais personalidade e acerta no ritmo dos seus episódios com temas polêmicos e hilários, ao mesmo tempo que fala bastante da equipe dos Jovens Titãs. Já a Liga da Justiça Action é divertido, é bobinho, mas é muito esquecível. Sim, eu acho que esse desenho foi injustiçado. Ele tinha potencial para ser muito melhor. Principalmente se a gente tivesse roteiristas realmente interessados em explorar o formato de 10 minutos e dar o melhor possível com ele. O desenho não é esse lixo aí que ficam falando que ele é na internet, e talvez se ele tivesse uma segunda temporada ele pudesse ser até melhor, com os roteiristas aprendendo com seus erros da primeira temporada e expandindo um casting da Liga da Justiça e explorando mais os outros personagens. Poxa, pega o desenho The Batman. Ele sempre foi ótimo, mas a quarta temporada é maravilhosa do The Batman. Os roteiristas foram aprendendo e foram melhorando até que chegou no nível que eles chegaram no ápice deles. Infelizmente, Liga da Justiça Action não chegou no seu ápice. E é isso que eu tanto lamento, e é isso que é injusto. Porque é um formato que poderia ter sido maravilhoso, mas ele fica no seu mediano, e o mediano pro Cartoon Network em 2017 era insuficiente. Porque ele tinha outros desenhos que eram muito melhores. E por isso, no final das contas, ele acabou sendo cancelado. O problema de ter um desenho que é apenas bom, no meio de vários desenhos que são muito bons, é que ele vai acabar sendo o pior de sua leva. E comparando com outros desenhos que estavam saindo no Cartoon Network na época, esse daqui acaba sendo mais fraco. E assim, eu sei, isso não é culpa do desenho. A proposta do desenho era ser mais simples. E pelo que ele é bom, mas foi insuficiente para superar os desafios e a responsabilidade que ele tinha. Liga da Justiça Action não merece o hate. Aliás, merece muito respeito. Quando ele foca em determinados personagens, ele brilha. Quem é fã da DC deve assistir, vai valer a pena. Mas não pense que vai ser uma super mega experiência transcendental, porque não vai. Ele vai ser uma experiência divertida e deu. E bem, esses foram os motivos que levaram Liga da Justiça Action ao fracasso. Pessoal, eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham desse desenho. No mais, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo do fracasso do desenho Liga da Justiça Action. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.